Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje a gente vai procurar entender aqui como a XP está analisando o mercado de fundos imobiliários, né, através do XP Selection, né, que é o FOF da casa, o Fundo de Fundos Imobiliários. Então a gente vai utilizar aqui o relatório gerencial mais atualizado do XP SF11. Então, vamos, antes disso, apresentar algumas informações gerais. Ele é um fundo que começou em 2019, em julho de 2019, portanto, é um fundo relativamente novo, patrimônio aí de 368 milhões, cota patrimonial R$ 8,51, né, sendo que a cota de mercado fechou no último mês a R$ 7,03, o que denota aí um bom desconto patrimonial, mas a gente vai chegar com mais profundidade nessa parte. Aguenta mais um pouco aí. Taxa de administração, né? 1% ao ano, mínimo de 25 mil reais, e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IFIX. Aqui, uma situação interessante, né? O número de cotistas aumentou bastante, atingindo 29.310 cotistas, o que demonstra um crescimento aí de 20%, né, quando comparado ao mês anterior. Lembrando que esse fundo passou por um desmembramento de suas cotas, né? Ele era negociado ali na base 100, passou a ser negociado em base 10, né, resumidamente. Isso tende aí a ampliar, né, a liquidez do fundo e a base de cotistas, né? E de acordo com a última distribuição de rendimentos, se a gente considerar o valor de R$ 7,03 e anualizar, dá um dividend yield aí de 11,95%. E se a gente considerar a cota patrimonial, o dividend yield cai para 9,87%. Tá? Aqui a distribuição do fundo, né? Ele também possui CRIs, né? Rendimento dos CRIs, que ele investe diretamente, ele está mais ou menos 10% alocado em CRI, e aqui ele faz a discriminação dos resultados, mas eu queria falar agora para você sobre o desconto da cota patrimonial, né? Como a gente já viu, né? Aqui está o valor de mercado e aqui está a cota patrimonial. Ele está sendo negociado aí com um desconto de mais de 20%, né? 21,1%, e fala-se muito, né, nos FOFs no duplo desconto. Então, o que é esse duplo desconto? Para você entender de uma vez por todas e acabar com as suas dúvidas. O duplo desconto seria o seguinte exercício, né? O FOF, né, ele compra, né, em geral, outros fundos imobiliários. E esses outros fundos imobiliários também estão com desconto. Então, se a gente ajustar esses descontos que pertencem ao FOF pelo valor patrimonial, a gente tem um desconto aí de mais 11,7%, o que, fazendo a multiplicação aqui, dá um desconto de 35,3%. Tá? Esse é o duplo desconto, muito bem explicado aqui nesse relatório, e muito bem explicado também pelo gestor do RBRF, que a gente gravou uma entrevista também, procura no canal, ele fala muito bem disso. Mas voltando aqui para o que interessa, né, aqui está uma dispersão, né, sobre os FOFs e seu dividend yield. O XPSF está nesse quadrante aqui, um dos melhores posicionados, né, em relação ao yield aí e a sua amplitude. Mas aqui a gente vai para uma parte mais interessante, como eu havia falado, né? O fundo aí possui 10% do patrimônio em percentual de ativo aplicado em CRI diretamente e mais 89% aplicados em fundos imobiliários, que é a estratégia core, né? E 17% aqui ele está enxergando como ganho de capital, 82% renda e 1% caixa. Tipo de alocação aqui, 60% secundário, 31% oferta 476, que são oferta destinada aos investidores profissionais, e 9% de oferta 400, que é ao público em geral do varejo. Mas essa parte aqui é uma das partes mais importantes, né, para a gente olhar os FOFs, a gente consegue ter uma visão macro setorial aqui. A gente vê que a exposição em fundos imobiliários de CRI é 38%, né, uma exposição majoritária, seguida por escritório logístico, né, com 17 e 15, respectivamente, né, mais ou menos igual aqui, e shopping apenas com 3, desenvolvimento 5, renda urbana 5 e outros 5. Então, daqui a gente consegue já olhar essa foto aqui e perceber que o gestor não está muito otimista com o shopping, né, ou pelo menos não está enxergando a melhor relação risco-retorno,
embora, né, as empresas listadas de shopping tenham apresentado resultados aí bastante bons, e o gestor, por outro lado, está preferindo ainda ficar alocado nos fundos de crédito, provavelmente para defender aí um rendimento maior, né? E aqui a gente tem a abertura das principais posições do fundo, né? Então, as duas principais posições são em fundos de CRI, né? O MXRF, o CPTS11. Aí tem mais fundo aqui de crédito, KNCR, que também está presente em vários outros fundos. Então, tudo isso aqui é fundo de crédito. O fundo de tijolo aqui com maior representatividade é o RBL 11, que é o fundo de logística da RBR. Tem o TIGAR também aqui, que tem desenvolvimento, XPLG, TEP, também está presente em várias carteiras, né? O Aliança, o fundo de logística da 20, o Vino 11, enfim. Aqui você vê as principais posições. O HCML com 2% também está presente em várias carteiras. Vou deixar o link aqui na descrição de um outro fundo que eu fiz falando de 3 FOFs, né, do KFOF, do HFOF e do fundo de fundos da Suno, né, consegue também ter uma visão bastante ampla do mercado. E aqui o fundo, vão voltando aqui, né, o fundo discrimina os CRIs que eles investem diretamente aqui, você pode olhar, não tem necessidade de ficar lendo isso tudo agora, mas a gente queria chamar a atenção aqui que são CRIs que têm como indexador o CDI, né, de onde se conclui que o gestor está mais otimista em relação, né, à alta de juros aí da Selic e preferindo apostar mais na alta ou manutenção da Selic em patamar alto do que ficar exposto à inflação. Então era mais ou menos isso aqui, chegando ao fim, ele faz uma análise, né, da visão dele de cada segmento aqui, é bastante coisa que você pode ler, mas resumidamente aqui ele chama a atenção para o impacto, né, da inflação através dessas intervenções do governo em relação à menor alíquota, né, dos tributos, que está trazendo a inflação para baixo momentaneamente, que isso pode adicionar um pouco de volatilidade, mas a longo prazo o gestor segue confiante que os fundos de crédito vão seguir entregando bons rendimentos. O de escritório, né, ele fala aqui do descasamento também, de um possível contágio das reavaliações patrimoniais, dado que no mercado real, no mercado privado de real estate, os valores pagos por metro quadrado têm sido bem maiores do que os valores que estão sendo negociados no mercado financeiro, né? Mas também alerta aqui que o cenário de alta de juros pode continuar prejudicando. O galpão logístico ele espera correção dos contratos, mas também talvez uma certa elevação aqui da vacância, né, por conta aí de novos projetos que estão para vir em 2022 e 2023, né? O fundo de renda urbana também ele espera correção, mas que, né, o cenário de alta de inflação pode corroer a renda da população, isso pode gerar algum estresse, enfim. E o setor de shoppings, ele também diz que está otimista aqui, embora a posição dele a gente viu não demonstra muito isso, mas que a volatilidade aqui com a curva de juros, né, a variação na curva de juros, pode continuar pressionando as contas. Então, por hoje era isso, a gente conseguiu ter uma visão aí macro, né, do mercado, conseguiu dar uma olhada nas principais posições do fundo. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas é bom a gente olhar, né, os FOFs, que consegue dar a gente uma visão, né, dos gestores profissionais desse mercado de fundo imobiliário. Então, por hoje era isso. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber todos os vídeos que a gente fizer. Por hoje era isso. Abraços.